Boa noite. Eu vou tossir algumas vezes, vocês vão sentir minha voz meio gripada, mas não é Covid, tá? A gente teve mês passado, agora tá todo mundo lá em casa gripado. Nós vamos falar hoje, continuando a série de pregações sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar de paternidade. Será que é importante a gente falar desse assunto? Será que é importante nós falarmos de família? Será que é importante para Deus que a gente converse sobre esse assunto? Para Deus é muito importante que a gente converse sobre esse assunto. Ele coloca a família num lugar central dentro do seu povo. A família num lugar central dentro da sua criação. A família num lugar central dentro do povo de Israel, o povo que ele formou. Família tem lugar central para Deus. E muito, muito importante para a constituição de um povo como um todo. Família tem lugar central. Tanto é que se a gente olha para o livro de Êxodo, na parte em que Deus dá os mandamentos, você vai perceber que os primeiros mandamentos tratam do relacionamento com Deus. A partir do 5º mandamento, trata do nosso relacionamento com as pessoas de fora. Mas o 4º mandamento é específico para dentro da família. É como se o relacionamento descesse de Deus, batesse dentro de casa e se espalhasse pelo mundo. Deus, família, sociedade. A família tem um lugar central na formação de um povo. A família tem um lugar central e importante para Deus. Tanto é que nós somos lá fora aquilo que nós aprendemos dentro de casa. As crianças são no futuro aquilo que elas aprendem dentro de suas famílias. Família é lugar central. E dentro desse relacionamento existem dois pilares. Dois pilares que compartilham a carga, que compartilham e sustentam a família através do sustento de Deus. Dois pilares, pai e mãe. E hoje a gente vai falar de um desses pilares. O pai. Vamos falar de paternidade. E muitas vezes nessa pregação você vai perceber, mesmo sendo mãe ou filha ou futura mãe, que essas coisas se aplicam também a você porque a família é uma coisa só. Falar de paternidade também envolve diretamente a mãe. Tá? E para a gente começar falando sobre esse assunto, eu quero destacar duas coisas que não é paternidade segundo a vontade de Deus. A gente precisa primeiro limpar o caminho para ter um acesso muito limpo e direto àquilo que é a vontade de Deus para os pais, aquilo que é a vontade de Deus para a paternidade. E a gente precisa limpar o caminho de dois conceitos mentirosos que muitas vezes moldam a nossa forma de olhar para a paternidade. Eles são opostos, um surge por conta do outro. E muitas vezes esses dois conceitos são usados para interpretar a palavra bíblica e consciente ou inconscientemente eles moldam famílias e relacionamentos. O primeiro desses conceitos que a gente precisa limpar é a paternidade. Não é muitas vezes o que estamos acostumados, o exercício de domínio e demonstração de macheza. A ideia errada de um pai distante, pouco responsável pela educação, por afeto. Nós crescemos numa sociedade que tem essa ideia muito enraizada. Talvez você venha de uma família assim, talvez não. Não são todos os casos, mas é muito comum. Uma ideia de paternidade distante dos filhos, distante da esposa, distante da família. Não que não esteja dentro de casa, não que não esteja convivendo todos os dias, mas na hora da conversa olho no olho, não é o pai quem faz. Ou não é o pai que compartilha isso. Na hora do afeto, da demonstração de carinho e amor, não é o pai quem está ali. Na hora de uma organização da casa, não é o pai que está ali. E muitas vezes, na hora do sacerdócio sobre a família, a mãe está sozinha. Nós precisamos falar disso. Dessa ideia que vem sendo transmitida de geração em geração. Que a paternidade é algo frio,
distante, responsável por apenas algumas áreas e não se envolve em tudo. Muitas vezes, os homens acabam se afastando, não dessa função, mas desse ministério. Muitas vezes existe um exercício de poder doentio e um desprezo aos laços profundos. Isso se expressa de várias formas. Por exemplo, a distância afetiva. Pais e filhos não conseguem ficar sozinhos juntos, que dirá conversar sinceramente. Já viu isso? Talvez você tenha vivido isso na sua casa. Talvez você já tenha visto isso acontecer. Pais e filhos que não conseguem estar no meio ambiente sem precisar ter alguma coisa que os distancie de um contato mais direto. Talvez o celular, talvez a televisão. Mas estar um na presença do outro, e muito mais do que isso, uma conversa sincera é algo extremamente difícil. Muitas vezes nós somos ensinados que conversa não é coisa de homem. Afeto, olho no olho, não é coisa de homem. E se existe um olho no olho, muitas vezes não é um ato de amor. É no momento da repreensão, necessário, mas é só aí que acontece. Pais com vida descontrolada, às vezes libertina e viciada. É extremamente comum nós encontrarmos homens que, às vezes por essa distância, ou às vezes por um pensamento de que eu não tenho essa mesma responsabilidade dentro de casa, eles acabam muitas vezes vivendo uma vida dúbia. Uma vida com uma certa responsabilidade dentro de casa, mas com um pé na solteirice. Com um pé fora de casa, com um pé em coisas que não envolvem a sua família. Certa vez eu ouvi um cara que dizia assim, eu não levo minha mulher e meus filhos lá onde eu vou, porque lá não é lugar para criança. Lá não é lugar para mulher. Se não é lugar para a família, não deveria ser lugar para o homem também. Mas existe um distanciamento emocional, um distanciamento que é ensinado. É ensinado. Passa de pai para filho. Outro exemplo, homens que exercem poder e comando, mas não liderança. Faça, obriga, mas não lidera, não dá exemplo. Poder e comando, sem liderança. É diferente essas coisas. Isso é uma ideia que vem sendo passada. Eu não quero chamar de machismo, para a gente não cair em um viés ideológico. Mas esse é um fato que acontece dentro de nossas famílias. Nós temos uma sociedade onde o homem é distante de suas famílias, muitas vezes. E aí, como casos extremos, a violência é mais comum do que a gente gostaria de pensar. Tanto verbal, física. E aí, o que acontece? Essa é uma característica da nossa sociedade brasileira. Qual é uma das consequências disso? A nossa sociedade, embora muitas pessoas queiram afirmar que ela é paternalista, ela não é. Nossa sociedade é majoritariamente maternalista. Por quê? Aonde as pessoas ficam no entorno, como satélites em volta do planeta? É em volta da mãe ou em volta do pai? Quando tem lá um terreno grandão e os filhos começam a construir a casa, eles vão construir a casa perto da casa da mãe ou da casa do pai? Quem exerce verdadeira autoridade sobre a vida do filho, a mãe ou o pai? Esse distanciamento, essa visão errada de paternidade, faz com que os filhos passem a se voltar exclusivamente, quase que exclusivamente para as mães. Ou não é assim? Que está lá, às vezes, o sequestrador com refém, está a polícia e tal. Quem que eles chamam? É o negociador? Não, chama a mãe. Vem lá a dona Maria com a bolsinha embaixo do braço. Desce daí, menino. E o cara abaixa a cabeça e sai. Nossa sociedade é maternalista. Por consequência desse afastamento dos homens, da sua identidade. Identidade construída em Deus.
distanciamento. Isso gera várias consequências. E isso é uma das visões erradas de paternidade. E ela é uma visão que está tão enraizada na nossa cabeça, no nosso ser, que nós tendemos a olhar para a palavra bíblica com essa visão. E aí textos como textos do apóstolo Paulo, que falam do papel do homem, eles são usados para justificar comando e imposição de poder e não liderança. Quando na verdade, a liderança de família, que a Bíblia nos mostra, é uma liderança segundo Jesus. Nós homens não somos chamados para liderar as nossas famílias, para sermos líderes das nossas famílias, com autoridade e poder segundo esse mundo, mas segundo a autoridade que vem de Cristo. E se a gente olha como Cristo liderou a igreja, Ele liderou servindo e dando a vida por ela. É completamente diferente do que a gente está acostumado. Mas você vai ver muitas pessoas usando a palavra bíblica para justificar autoritarismo ao invés de liderança. Essa é uma visão distorcida de paternidade. E aí agora eu vou falar de outra visão distorcida de paternidade, que é como se fosse o outro lado do pêndulo. Sabe quando o pêndulo vai muito para um lado, e aí quando ele volta ele vai muito para o outro extremo? Outra visão distorcida é: a paternidade não é o que a revolução cultural do nosso tempo tem falado, tentando empurrar a goela abaixo de todas as formas, de que o homem, de que os pais, de que a paternidade é o grande mal, o grande vilão do mundo a ser combatido, a ser eliminado. Essa é uma visão cultural que tem se infiltrado na comunidade, na sociedade, e ela tem sido imposta. E os homens estão sendo culpados de todas as coisas. O homem hétero é o grande vilão da nossa sociedade. Tudo é culpa da sociedade paternalista. Essa é uma visão distorcida. Essa é uma visão que foge do centro. Esse pensamento, gritado com fúria, tem trazido consequências danosas às famílias, e a principal delas é uma nova distorção na identidade dos homens, na paternidade, gerando homens diminuídos. Vocês já viram celebridades homens pedindo desculpas por serem homens? Pedindo desculpas por existirem. E o discurso é que todo homem é um machista em potencial, todo homem é um agressor, todo homem é um privilegiado. É o outro lado do pêndulo, uma visão distorcida. E essa visão que diminui, escanteia e culpa o homem, também é, muitas vezes, usada para interpretar a Bíblia. E os homens passam a ser escanteados, passam a ser jogados de lado, diminuídos, culpados. São dois erros, duas distorções. Eles são dois reducionismos da palavra. Aquele que diz que o homem é senhor da sua família e dono de tudo, está errado. Aquele que diz que o homem não presta para nada e é o culpado de tudo, está errado. Nós precisamos corrigir a nossa visão, a nossa identidade como famílias, a nossa identidade como pais quando olhamos para nós mesmos. Pois os pais são sacerdotes sobre a vida dos filhos. Duas visões erradas sobre paternidade. Mas e aí? Depois dessas duas visões erradas, que costumam moldar como nós devemos olhar para o papel do pai, como nós devemos olhar para a paternidade, para a vida em família, eu quero te convidar para nós abrirmos as nossas Bíblias lá no livro de 2 Timóteo. Vai lá, papai. 2 Timóteo capítulo 1. O apóstolo Paulo não é pai biológico de Timóteo, mas ele é pai na fé. Pai na fé que caminhou muito tempo com esse jovem, e esse jovem agora é um adulto, o Paulo é um idoso. O apóstolo Paulo está
escrevendo essa carta para o seu filho na fé. E ela tem características extremamente bonitas e preciosas para a gente entender paternidade segundo a vontade e o coração de Deus. A primeira coisa que nós vamos olhar é para o versículo 1 de 2 Timóteo. 1:1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo está se identificando na carta enviada ao seu filho na fé, e aqui a gente encontra a identidade de Paulo. E se você conhece a história de Paulo, sabe que a identidade dele nem sempre foi essa. A identidade do apóstolo Paulo já foi de perseguidor da igreja. A identidade do apóstolo Paulo já foi alguém que guardava a lei do Antigo Testamento e por isso perseguia a igreja de Cristo. A identidade do apóstolo Paulo é de alguém que perseguia a Cristo. Mas de repente, na vida do apóstolo Paulo, ele teve um encontro profundo com Deus. E esse encontro o transformou, e a partir disso ele passou a caminhar com outras pessoas. A identidade do apóstolo Paulo foi sendo transformada. E esse é o ponto principal que combate as visões erradas que nós temos sobre a família, sobre o papel do pai, sobre nós homens. Aquelas duas visões erradas têm que morrer aqui. De que ou nós somos dominadores ou nós somos culpados de tudo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está se colocando como servo de Cristo, como discípulo de Cristo. Esse é o mesmo Paulo que nessa identidade transformada se coloca como filho de Deus. Sabe essa música tão bonita que nós cantamos? Abba. Abba quer dizer papaizinho. O apóstolo Paulo vai dizer que a partir de Cristo, o Espírito de Deus habita em nós. E por esse Espírito nós clamamos, Abba, Pai. O apóstolo Paulo, quando ele olha no espelho, ele se vê como filho amado de Deus. Filho amado de Deus. Essa é a identidade do apóstolo Paulo, filho amado de Deus. E isso eu quero dizer para você. Você, homem, você é filho amado de Deus. Você, mulher, você é filha amada de Deus. Exerça a sua autoridade, a sua liderança como pai e mãe dentro de casa, com essa identidade. Filho amado, a partir disso, filhos amados de Deus, nós exercemos paternidade. E aí, o texto segue. Vamos ler 2 Timóteo agora, do versículo 1, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com uma consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas poder, do amor e do equilíbrio. Paulo incentiva Timóteo. Esta carta é uma carta que é considerada uma carta de recomendação aos pastores. Mas o apóstolo Paulo não está tratando Timóteo como pastor, está tratando como filho. E o que ele faz a partir dessa sua identidade transformada e firmada em Deus? Ele pega o filho dele e diz: Timóteo, vamos conversar. E a primeira coisa que ele faz: eu me alegro, eu quero que você continue, meu filho, eu quero que você vá além, eu quero que você sirva e viva na presença de Deus. O apóstolo Paulo, como pai,
Agora, na sua identidade firmada em Deus, ele tem uma conversa franca com seu filho e o incentiva. E o põe para frente. E o põe adiante. Uma liderança diferenciada. Paulo afirma o chamado de Timóteo. No papel de pai do apóstolo Paulo, ele está o exercendo para confirmar a identidade do Timóteo, para confirmar o chamado do Timóteo, a vocação do Timóteo. E o apóstolo Paulo tem autoridade para isso, porque a identidade dele está firmada em Deus. Paulo, filho amado, gera Timóteo, filho amado de Deus. É uma conversa franca e íntima. Falar para um público é fácil. Conversar a sério com quem conhece muito bem é diferente. Percebe a diferença aqui? Estar aqui falando para vocês de uma maneira geral é muito mais fácil do que pegar o meu filho, sentar na frente dele e conversar de maneira franca. É mais fácil falar para pessoas desconhecidas. É mais fácil falar para um público ou para os amigos lá fora ou para as pessoas com quem eu convivo do que conversar sinceramente com as pessoas da minha casa. É muito mais fácil muitas vezes. Mas por que o apóstolo Paulo consegue fazer isso com tanta facilidade? O apóstolo Paulo tem a sua identidade em Deus. Por isso, o caráter e a vida transformada por Deus é que dão a ele autoridade. Timóteo conhece o apóstolo Paulo intimamente. E ele não finge diante desse filho. Quando Timóteo convive com Paulo, ele sabe da fé do Paulo, ele sabe do serviço do Paulo. E o Paulo nunca teve a intenção de esconder seus defeitos, mas sempre foi se deixando aprimorar e transformar por Deus. Então, a partir do momento que o apóstolo Paulo tem a sua identidade em Deus, o seu caráter em Deus, a sua vida em Deus, não em coisas tortas, como a gente falou no começo, não numa autoridade flajuta, uma autoridade falsa, mas uma autoridade que vem de Deus. Isso concede a Paulo a autoridade de conversar sinceramente com seu filho. Isso é paternidade verdadeira. Coisa extremamente rara de acontecer. Prestem atenção nos relacionamentos de pais e filhos. Talvez isso esteja acontecendo até na sua casa. E se estiver, fique atento. Uma conversa sincera entre pais e filhos é extremamente difícil de acontecer. Uma conversa olho no olho é extremamente difícil de acontecer. Porque a paternidade muitas vezes está distorcida. A imagem do homem, muitas vezes para ele mesmo, está distorcida. A autoridade de pai que Paulo tem vem de Deus. A identidade de filho formada em Deus. Um pecador restaurado. Tudo isso Paulo tem em Deus. E por isso ele pode falar com toda a sinceridade para o Timóteo. Timóteo, eu me orgulho de você. Timóteo, eu tenho saudade de você. Timóteo, eu te amo, você é meu filho amado. Timóteo, eu me orgulho do seu caminho, continue assim. Timóteo, siga firme no seu ministério. Por mais que seja uma carta, é uma conversa íntima. E agora vamos olhar um pouco adiante. 2 Timóteo 2, 1 a 3. É o próximo capítulo. Segunda Timóteo 2, 1 a 3. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Até aqui. O apóstolo Paulo está falando do ministério do Timóteo, mas o que ele está fazendo aqui? Ele está
fazendo uma coisa que é extremamente rara para os nossos tempos. O apóstolo Paulo está formando um sucessor, não um herdeiro. E existe muita diferença nisso. Timóteo não é herdeiro, é sucessor. Paulo ensinou seu filho na fé, por palavras, por exemplo, por uma intensa convivência. Timóteo não se torna herdeiro do nome, do cargo, da autoridade, do poder, dos bens do Paulo, mas é o sucessor de uma vida com Deus, de uma identidade de filho de Deus, do chamado e do discipulado. O que está acontecendo aqui é que o apóstolo Paulo fala para o Timóteo: segue, vá adiante, e ele vai como um sucessor, não como um herdeiro. E muitas vezes os pais se preocupam com isso, com o que vão deixar para os filhos, ou os filhos se preocupam com o que vão ganhar dos pais. Isso é uma mentalidade completamente distorcida. Os bens, o poder, o nome, o sobrenome, todas essas coisas são passageiras, mas uma vida com Deus é eterna. E que o apóstolo Paulo está passando para o Timóteo aqui é a sucessão de uma vida com Deus. Mesmo que, nesse caso aqui, o Timóteo é pastor como o Paulo era, evangelista como o Paulo era. Mas mesmo se o Timóteo fosse um sapateiro, mesmo se ele fosse um carpinteiro, mesmo se ele fosse um agricultor, o que o apóstolo Paulo passou para esse rapaz é o relacionamento com Deus. E por isso Timóteo é sucessor, não herdeiro. É alguém que continua a fé. E isso é a coisa mais importante que nós podemos deixar para os nossos filhos. Se nós, como pais, conseguirmos fazer deles nossos sucessores numa vida com Deus, não importa aonde eles estejam, não importa como eles estejam, eles estarão firmes naquilo que verdadeiramente os dá sustento. Eles estarão verdadeiramente satisfeitos. Eles estarão numa vida plena. Se a gente olha para a condição do Paulo, parece uma carta leve e bonita que ele está escrevendo, mas não é. Ele está preso, ele foi perseguido, ele está velho, ele está chegando no final da sua vida e ele olha e fica feliz porque ele viveu com Deus e para Deus, mais do que o ministério, ele viveu com Deus e para Deus. E a alegria dele é poder olhar para o seu filho Timóteo e ver que nesse relacionamento com Deus, Timóteo é seu sucessor. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Outra coisa que nós precisamos olhar sobre essa carta. 2 Timóteo 3, 10 a 17. Vamos um pouco adiante. Segunda Timóteo 3, 10 a 17. Essa sucessão, ela continua e diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem tem aprendido. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
Aqui, essa sucessão vai além. E o apóstolo Paulo já não está mais tratando Timóteo como filho, mas como alguém que está ombro a ombro ao seu lado agora. Mais do que isso, o apóstolo Paulo está ficando para trás e deixando que Timóteo assuma essa autoridade que vem de Deus, essa identidade que vem de Deus, esse ministério que vem de Deus. É literalmente uma passagem de bastão de alguém que está chegando no final da sua vida. É nessa carta aqui que o apóstolo Paulo se despede, diz: eu estou sendo entregado como oferta ao Senhor, combati o bom combate, mantive a fé. Ele está se despedindo, mas também quer que o Timóteo visite ele, mas talvez ele não consiga visitar. Ele está se despedindo, está colocando o Timóteo ombro a ombro com ele mesmo e dizendo: meu filho, agora é contigo. Meu filho, agora é com você. E por que ele consegue fazer isso? Porque uma identidade firmada em Deus gera uma identidade firmada em Deus. Um pai que se vê como o filho amado do Senhor vai colocar no seu filho a imagem de filho amado do Senhor. As marcas que nós trazemos em nossas vidas são as marcas que nós colocamos em nossos filhos, boas ou ruins. O apóstolo Paulo olha para si mesmo diante do espelho e vê: eu sou filho amado do Senhor. E no relacionamento dele com seu filho, é essa a imagem que ele coloca em Timóteo. Filho amado do Senhor. Essa passagem de bastão é algo muito bonito e muito sábio, que confirma a maturidade do Timóteo e confere a ele a autoridade. Isso é um papel que os pais têm nas casas. Eu lembro de um professor que falava dessa passagem de bastão de um jeito muito legal. Ele dizia o seguinte: na relação com os filhos, quando eles são pequenos, o placar da partida é 10-0 para os pais. Os pais decidem tudo e eles nada. Decidem a hora de sair de casa, decidem a hora de voltar, decidem a hora do banho, a hora da soneca. Embora o bebê às vezes chore pra caramba e não aceite. Mas a decisão é nossa. Talvez a gente não consiga aplicá-la às vezes. Depois a criança vai crescendo e começa a escolher algumas coisas. Come isso, não come aquilo, e o placar vai para 10-1, ou 9-1, 9 para os pais, 1 para o filho, 8-2, e assim a criança vai crescendo. Chega um ponto, na idade, ali na adolescência, que o placar fica 5-5. Os pais decidem o essencial, decidem o que é extremamente importante, mas os filhos decidem com quem vão fazer amizade, roupa que vão usar, como querem comer, essas coisas triviais. Depois, quando eles vão crescendo, o placar vai ficando maior para os filhos. Eles decidem mais coisas, a faculdade que vão fazer, essas coisas. E de repente chega um tempo em que o pai vira só um conselheiro. Mas aqui é mais do que isso. O apóstolo Paulo, com uma identidade firmada em Deus, ele não exerce mais domínio sobre Timóteo. Ele pega o seu filho, coloca do seu lado e fala: agora é nós dois, ombro a ombro. Você tem a mesma identidade que eu, filho amado. Vai. E Timóteo vai. Timóteo vai, porque ele tem essa mesma identidade. Timóteo é herdeiro da identidade de filho amado, como Paulo. Mas existe uma coisa muito importante que nós devemos reparar nesse texto. Por mais que tudo isso seja extremamente profundo e verdadeiro, existe uma coisa essencial nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, que é a ação de Deus. E nós não devemos nos esquecer disso. E nós devemos viver como o apóstolo Paulo, firmes nessa identidade,
passando essa identidade para os nossos filhos, mas que no fim das contas, quem vai fazer a obra, quem vai converter os corações dos nossos filhos é o próprio Deus. O exemplo disso a gente encontra no capítulo 4, versículo 9 e 10. Um cara chamado Demas também conviveu com Paulo, também viveu essa experiência, assim como Timóteo. Só que olha o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Nem sempre vai dar certo. E isso parece muito tenso. Mas isso é extremamente aliviante. Sabe por quê? Porque a ação final e definitiva de salvar a vida do seu filho, da sua filha, a ação final e definitiva de resgatar a identidade dos seus filhos, dos nossos filhos, a ação final e definitiva de salvar para a eternidade é do próprio Deus e não nossa. Isso nos faz como sacerdotes das nossas casas. Isso nos faz como lideranças das nossas casas não confiar em nós mesmos, mas colocar tudo nas mãos de Deus. Tudo nas mãos de Deus. Viva como o apóstolo Paulo viveu a relação com Timóteo. A identidade firmada em Deus, que projeta essa identidade nos nossos filhos. Mas confie, acima de tudo, que é o Senhor quem vai fazer a obra definitiva. Amém? Duas coisas nessa noite. Sua identidade está em Deus. Isso vai ser projetado nos seus filhos. A ação final é do próprio Deus. E essa ação é quem salva definitivamente. Amém? Fecha teus olhos, eu quero convidar o grupo de louvor para vir aqui. Enquanto isso a gente ora. Senhor, Tu conhece o nosso coração, conhece a nossa identidade, sabe, Senhor, tudo aquilo que nós trazemos em nossas vidas, tudo aquilo que afeta os nossos relacionamentos dentro de casa. Por isso nós te pedimos, vá moldando a nossa identidade e firmando ela em Ti, Senhor, para que a partir da nossa identidade de filhos amados de Deus, nós possamos fazer com que os nossos filhos cresçam na Tua presença, como filhos amados de Deus. Senhor, dá-nos uma paternidade que vem de Ti, dá-nos uma família que vem de Ti, dá-nos um sacerdócio dentro dos nossos lares, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Mas acima de tudo, nos faz depender de Ti em todas essas coisas, assim como o apóstolo Paulo dependia de Ti, Senhor. Confirma isso em nossas vidas, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém.